Gente, vamos voltando agora falando sobre Primeira República ou República Velha. É uma continuação, a gente está falando sobre a história da saúde pública no nosso país, né? A história do nosso modelo médico-previdenciário até chegar ao nosso Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, tá? Então a gente tem o vídeo 1, que fala sobre Brasil, Colônia, Império. A gente vai dar prosseguimento com a Primeira República, que vai de 1889, com a proclamação, até 1930, que é quando a gente tem um outro marco importante, que é o golpe da Era Vargas, né? E a gente dá início a um outro momento chamado de Era Vargas, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu dividi o vídeo em partes para não cansar, para dar tempo de vocês assimilarem, tá? O momento político e como era o modelo de atenção à saúde desse mesmo modelo político. E aí vocês conseguem transcrever para o caderno, conseguem absorver. Se houverem dúvidas também podem fazê-las, essas perguntas, ou nos comentários ou nas redes sociais, que assim que eu puder, se eu ver, né, também eu faço os comentários ou respondo para vocês, tá? Então deixa eu botar aqui para vocês enxergarem junto comigo. Brasil, agora, na Primeira República ou República Velha. A sociedade brasileira inicia uma organização do seu Estado moderno. Tá? Deixa eu colocar agora para ficar slide o celular, para todo mundo me ver também. Então, onde predomina grupos vinculados à exportação do café e pecuária. Ainda temos a questão da produção do café em alta, e os burgueses, né, os donos de engenhos, donos dessa produção cafeeira, eles vão estar em alta, né? Então, dominando não somente a política, né, como todo o governo, né? Então, nesse período da Primeira República, a gente dá início a um momento que a gente chama de República das Oligarquias. O que significa oligarquia, gente? Poder na mão de poucos. E o que acontece? Nesse período, a gente teve uma alternância do poder na mão da elite de São Paulo, que é a elite relacionada ao café, porque em São Paulo era onde produzia-se mais café. Então, e a elite de Minas Gerais, que era uma grande produtora de leite e seus derivados, né? Queijo, pãozinho de queijo, que a gente tanto conhece de Minas, tá? Na época eles eram muito fortes, mas não muito pela questão do leite, mas politicamente falando, pelo fato de existir muitas pessoas que votavam na época. Então, o colégio eleitoral de Minas Gerais era muito grande. Naquela época nem todo mundo podia votar, mulheres não podiam votar, pessoas que eram analfabetas não votavam. Então, o que acontece? Nesse período, existia a alternância do poder entre Minas e São Paulo, que a gente chama de políticas oligárquicas, ou política do café com leite. Café São Paulo e leite em Minas Gerais, tá? Então, deixa eu voltar lá. Houve a hegemonia da produção do café, mantida a base do trabalho assalariado, né? A gente já não tem mais escravo oficialmente, né? Escravo até hoje a gente tem. Mas vamos lá. Houve também o crescimento significativo da produção industrial. Olha aí, gente. Agora a gente iniciou com as atividades industriais do nosso país, que vale salientar, que levou também uma série de problemáticas relacionadas às condições de trabalho, né? Vamos lá. A existência de maior mão de obra passou a ser frequente, levando o governo a adotar políticas de incentivo à imigração europeia. Deixa eu ampliar aqui. Pode-se dizer que a população apresentava uma situação de saúde semelhante à do período anterior, com o predomínio das doenças pestilentas, com condições de saneamento básico bastante precárias e com ações e programas de saúde e infraestrutura ainda visando as áreas fundamentais para a economia, no caso, a economia agrária exportadora e a área de portos. Então, gente, para quem não lembra, tá? Quais eram os problemas do período anterior que ele citou, que era a mesma do modelo atual? Eram as doenças transmissíveis. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, a hanseníase, que era conhecida como lepra na época, a questão da malária, a questão de doenças como febre amarela, tá? Elas eram muito predominantes, né, nessa época, tá? E
as campanhas que eram feitas eram visando reduzir essas endemias que afetavam a economia, tá? Então, só eram feitas essas medidas de saneamento nos lugares que interessavam. Então, nos portos, nas regiões onde existia a questão da produção agrícola, tá? O que era a base da economia da época, certo? Então, e ainda tem a questão da imigração europeia, que eu não citei, mas é importante a gente salientar, porque com a chegada de várias outras pessoas aqui no nosso país, inclusive de outro continente, né, a gente foi mudando o perfil de doenças, o perfil epidemiológico, né? A gente até falou isso no vídeo passado. Então, visando estimular o comércio internacional e promover a política de imigração, trazendo para as lavouras cafeeiras a mão de obra necessária à produção de café, foram criadas campanhas sanitárias como modelo de intervenção de combate a epidemias rurais e urbanas lideradas por Oswaldo Cruz. Foi criado o Instituto Soroterápico de Manguinhos, mais tarde chamado Instituto Oswaldo Cruz, para pesquisa e desenvolvimento de vacinas. Então, só para vocês entenderem, Oswaldo Cruz, ele simplesmente foi o cara. Nós temos pessoas que mereciam ganhar o Nobel aqui no Brasil, era Oswaldo Cruz, pela grande revolução que ele trouxe à saúde pública. Então, como vocês sabem, nossa situação de saúde era precária, então eram corpos jogados, muitas vezes, nas ruas, de pessoas que morriam por conta de doenças infecto-contagiosas, tá? Então, Oswaldo Cruz, ele chegou a liderar movimentos de campanhas para combater essas epidemias rurais e urbanas, tá? Inclusive, ele era médico, né? Ele veio do Instituto, com a formação internacional do Instituto Pasteur da Europa, e quando ele veio para cá, ele veio muito com essa questão do combate, da prevenção às doenças, tá? Então, ele também foi um grande contribuidor para o desenvolvimento de vacinas, o que é um marco importantíssimo para a saúde pública mundial e aqui particularmente com Oswaldo Cruz no nosso país, tá? Inclusive Oswaldo Cruz que deu uma homenagem ao Instituto Fiocruz, tá? E em 1904 houve um marco histórico importantíssimo que inclusive a gente vai fazer um vídeo só sobre esse tema aqui. Foi um período onde houve uma imposição legal da vacina contra a varíola e desencadeou uma revolta popular conhecida como Revolta da Vacina. Tá? O detalhe é que a população não foi educada sobre por que motivo tudo aquilo vinha acontecendo e após o episódio a vacinação tornou-se opcional e passado algum tempo com a aceitação dessa medida, a epidemia de varíola foi controlada. Então, como eu falei para vocês, essas doenças que hoje a gente nem ouve falar, elas matavam muita gente, e não havia o princípio da vacina. Oswaldo Cruz ele veio não somente com a revolução do surgimento dessa vacina contra a varíola, como ele fez esse movimento de higienização das ruas, dos centros urbanos. Naquela época a gente tinha predomínio de 3 doenças importantes, que eram febre amarela, peste bubônica que aconteceu na Europa na Idade Média, veio atingir o Brasil na Primeira República. Veja que atraso de chegar aqui no nosso país, né? Mas a gente ainda estava sofrendo com isso. E a varíola. Então, para a gente combater a febre amarela, a gente sabe que é através do controle dos mosquitos que transmitem, que é o Aedes aegypti. Da peste bubônica, controlando a questão dos ratos, porque ela é transmitida pelo carrapato do rato. E na varíola, a gente tinha que utilizar a vacina como forma de prevenção. E, inclusive, até comentar que tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a história da vacina, que é feita através da varíola bovina, que é uma forma branda da varíola, que quando a gente introduz, né, no ser humano, ele começa a produzir anticorpos, ela é tão fraca que ela não vem a levar à forma fatal, e ainda assim esses anticorpos fazem com que a gente não desenvolva a varíola humana, que é mais letal. Então, gente, o início disso foi muito conturbado, porque não tinha orientação em saúde, não comunicaram à sociedade, simplesmente entravam com força militar nas casas para fazer. Todas as campanhas sanitárias eram assim, tá? Oswaldo Cruz ele veio a convite do prefeito de Rio de Janeiro, que era atual
capital do Brasil. E quando ele veio com essa intervenção militar mesmo, ele veio com essa ideia de que quem não fosse a favor era contra o país, tá? Dessas ações. Então, ele chegou com medidas militares, né? E o próprio presidente apoiou isso, o prefeito do Rio de Janeiro apoiou isso. Então, não somente teve essas medidas de vacinação obrigatória, se já é ruim a gente tomar vacina hoje, imagina naquela época, como também teve outros movimentos para a limpeza da cidade, que foi destruindo casas de pessoas que moravam ali no centro do Rio de Janeiro. Então, a população se revoltou e gerou esse movimento famoso, conhecido como Revolta da Vacina. Que ano aconteceu? 1904. E depois que teve gente que foi presa, teve gente que morreu, teve gente que foi exilada. E depois desse episódio, que a intenção do Oswaldo Cruz não era matar ninguém, mas esses confrontos que aconteceram, que vocês vão ver a imagem mais pra frente, produziram tanto desconforto que posteriormente, foi um marco também, inclusive, para os movimentos sociais, mas posteriormente a isso, a imagem que era a charge da época, tá? Que circulou, né, nos jornais da época. Então, passou a ser algo opcional, porém, para eles conseguirem erradicar a varíola, eles tinham que tomar algumas medidas para que as pessoas não deixassem de tomar a vacina. Então, eles colocaram como obrigatório, por exemplo, para você casar, para você viajar, ou para tirar qualquer tipo de documentação, o seu comprovante de vacina. Então, passou de algo obrigatório para algo opcional, porém, para você desenvolver alguma atividade importante, tirar algum documento importante, você tinha que comprovar que tomou a vacina. Então, essas medidas foram fundamentais para a saúde pública, foram lideradas pelo nosso querido Oswaldo Cruz. Então, aqui, inclusive, tem uma citação com essa imagem aí, de um documentário muito bom, inclusive, que vocês encontram aqui no YouTube também, falando sobre a história do nosso modelo de saúde, né? Então, ainda falando sobre Primeira República, em 1920, nesse ano, Carlos Chagas assumiu o comando do Departamento Nacional de Saúde. Era como se fosse o Ministério da Saúde da época, tá? Mas ele era um cargo importante, criando alguns programas que introduziram a propaganda e a educação sanitária da população como forma de prevenção das doenças. Foram criados também alguns órgãos para controle da tuberculose, lepra e doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, só para vocês entenderem, é de extrema importância todas as campanhas que são feitas nas mídias sociais, quando a gente vê no outdoor, quando a gente vê no comercial, né? Quando a gente vê nas redes sociais alguém comunicando sobre medidas de prevenção às doenças, a gente consegue, inclusive, né, controlar situações que levem ao agravo ou ao desenvolvimento dessas morbidades, tá certo? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo aqui, nessa parte de República Velha, tá? Porque a gente já vai dar início ao período da Era Vargas, mas só para vocês entenderem, houve um marco importante também para a história da nossa enfermagem no nosso país, que foi a abertura, a criação da Escola de Enfermagem Ana Nery, aconteceu em 1923, tá? Essa primeira escola de enfermagem aconteceu aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro, e foi a primeira a funcionar genuinamente sobre a orientação e organização de enfermeiras, tá? A escola surgiu diante de uma necessidade de formar pessoal qualificado para o atendimento aos enfermos e no Hospital Nacional de Alienados do Rio de Janeiro, instituição que havia sido abandonada pelas instituições, né, pelas irmãs, perdão, de caridade. Gente, calma, não vamos encerrar esse vídeo ainda. Mas em 1923, inclusive, eu estava sentindo falta dessa informação, porque eu vi o slide da enfermagem, eu pensei que ia encerrar, mas continuando. Em 1923, a gente tem um marco importantíssimo para a saúde pública e para a previdência social, tá? O que incorporou assistência médica aos trabalhadores como uma de suas atribuições a partir da contribuição com as caixas de aposentadoria e pensões, CAPs. O que é que instituiu essas caixas? A Lei Eloy Chaves, em 1923,
A criação de caixas de aposentadoria e pensões é o marco inicial da previdência social do nosso país. E aí eu quero que vocês marquem isso. Ó. Tudo que fala em prova sobre Lei Eloy Chaves, ela instituiu essas caixas de aposentadoria e pensão. Gente, o que é que garantia essas caixas? Aos trabalhadores das empresas que desenvolviam essas caixas, eles tinham direito a aposentadoria e pensão, claro, como o próprio nome já diz, e assistência médica, que antes não existia, tá? Era só quem conseguia pagar. Então, as primeiras foram instituídas nas empresas ferroviárias e estendidas aos portuários, marítimos e outras áreas como respostas às reivindicações operárias. Então, a CAP, ou as CAPs, eram organizados por empresas e não por categorias profissionais. É importante salientar, é importante anotar isso, porque é o que vai diferenciar esse modelo do modelo que vai substituir as caixas, tá? Então, ela era organizada por empresas e não por categorias profissionais. Ou seja, deixa eu dar uma explicação aqui para vocês. A gente teve a Lei Eloy Chaves, certo? Que foi criada por Eloy Chaves. E ele instituiu as caixas de aposentadoria e pensão, mas quem instituía essas caixas, quem organizava, tá, eram as próprias empresas. Então, vou dar um exemplo. As primeiras empresas foram as empresas ferroviárias. Então, se existisse três empresas ferroviárias, A, B, C, poderia ser que apenas duas empresas tivessem CAPs e a outra não. Né? A C, como eu falei aqui, poderia ser que ela não adotasse a caixa de aposentadoria e pensão. Isso dependia do quê? Do acordo entre o empregador e o empregado, que eram as partes que estavam responsáveis tanto pela organização, como pela administração, como também pelo financiamento. Quem é que financiava essas caixas? O salário do trabalhador, né? Então o trabalhador, parte do salário ia para essas caixas, e o empregado também investia. Então veja que o governo não entra nessa história, e também na organização, na administração, também o governo não entra nessa história. Então foi um marco importante, o governo entrou só como lei, tá? Regulamentando isso. E a partir do momento que os operários dessas empresas iam reivindicando, as empresas iam aderindo à utilização das caixas de aposentadoria e pensão. Então, nesse período, iam criando-se reservas a partir dessas contribuições mensais, para caso um profissional adoecesse, ele tivesse uma reserva ali, um dinheiro ali guardado para poder ter assistência médica. E, posteriormente, a aposentadoria em caso de morte e pensão. Então, essa lei era aplicada somente ao operário urbano, não se estendia aos trabalhadores rurais. Vale salientar isso também. Os trabalhadores do campo não tinham direito às caixas de aposentadoria e pensão. Veja que coisa. A criação da CAP, e vocês vão ver o marco quando isso vai acontecer, mas é bem mais pra frente, tá? A criação de uma CAP também não era automática. Ou seja, abrir uma empresa agora de ferroviário, já tem uma caixa, então, automaticamente. Não era automático. Isso dependia do empregador e do empregado de entrar em acordo e instituir essas caixas, tá? Então, dependia do poder de mobilização e organização dos trabalhadores de determinada empresa para reivindicar sua criação. As CAPs não eram financiadas pelos próprios... Aliás, as CAPs eram financiadas pelos próprios trabalhadores e o Estado não participava. Então, pessoas, se, por exemplo, numa prova de concurso ou numa prova qualquer de saúde pública, falarem que nas CAPs havia investimento do governo, o governo participava, tá falso, tá errado. Se falarem que as CAPs elas eram instituídas por categoria profissional, tá erradíssimo. Eram por empresas, tá certo? Então, quem financiava? Se disser que o governo financiava, não financiava nada. Quem financiava? Empregador e empregado. Ela foi instituída pela Lei Eloy Chaves. Em que ano? 1923. Ponto. Essas são as partes importantes que você precisa saber desse primeiro marco importante para assistência médica e para a Previdência. O primeiro marco da Previdência Social. Tá bom? E cai muito em prova sobre isso. E a gente agora sim, tá? A gente vai encerrar esse assunto de Primeira República ou República Velha, porque a gente já vai entrar na Era Vargas.
Como eu falei para vocês, eu vou separar por marcos importantes. A gente falou pelo período Colônia e Império, encerramos. Falamos agora sobre a Primeira República ou República Velha. Estou encerrando esse vídeo. Marque todos os pontos importantes dessa parte. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre Era Vargas, para vocês pontuarem, deixarem tudo organizado no caderninho de vocês. Se for o caso de pesquisar coisa fora, pesquisa. Se for o caso de tirar dúvida, façam as suas perguntas. Minhas redes sociais estão aí disponíveis para vocês. E espero vocês no próximo vídeo, tá? Não deixem de assistir todos os vídeos, tá? E só para vocês verem, tá? Como eu falei, a primeira empresa a adquirir a Caixa de Aposentadoria e Pensão foram os ferroviários. E aqui do lado esquerdo a gente está vendo uma imagem de um jornal que diz a gratidão dos ferroviários, tá? E essa gratidão é com relação ao surgimento das caixas de aposentadoria e pensão. Então, gente, beijos e até o próximo vídeo. Fui!